Bora, meninos. Dezenove. 19 está pedindo a incorreta. Dezenove pede a incorreta. Vamos lá. A administração pública direta é a estrutura que representa a atuação direta do Estado por suas unidades federadas como a União, Estado, Município e Distrito Federal. Verdade? 19. Parece que sim, né? Também acho, parece que sim. B. Na descentralização de poderes, não há vínculo hierárquico entre a administração central e as entidades que recebem a titularidade e a execução dos poderes. Verdade? Também acho. C. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público, integrantes da administração pública indireta, que exercem funções típicas do Estado. Errado. Empresa pública possui personalidade jurídica de direito privado. Do Estado. Também não. A gente já elimina ela no primeiro erro. D. Na desconcentração administrativa, ocorre uma distribuição interna de competências na mesma pessoa jurídica. Perfeito. Órgão é interno, desconcentração. E E. Administração indireta é aquela composta por entidades com personalidade jurídica própria que foram criadas para realizar atividades de governo de forma descentralizada. É isso mesmo. Elas até realizam atividades de governo, exemplo INSS, né, que é aposentar as pessoas, de forma descentralizada, porque elas são entes. Perfeito. Direito privado. Empresa pública e sociedade de economia mista. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. 20. Essa foi a 19. Qual que é o gabarito dela? C, né? De novo. Na prova vai de C, na dúvida. Analise os itens abaixo sobre os atos administrativos. 1. Os atos administrativos não são expedidos somente pela administração pública direta. Verdade? Os atos administrativos gozam de presunção absoluta de legitimidade. Verdade? Não. A presunção é relativa. Chamada também, ou pode ser cobrada de vocês, iuris tantum. Beleza? Presunção relativa. 3. São elementos do ato administrativo apenas o sujeito e o objeto. E aí, sujeito, leia-se competência, tá? É o sujeito competente. Os elementos ou os requisitos são apenas sujeito e objeto? Não, é o COFIFOMOB por inteiro. Qual que é o gabarito? A. Apenas a 1 está correta, porque os atos administrativos não são expedidos apenas pela administração pública direta e indireta. Estava no simulado essa? Ô, merda. Veio de novo pra cá. Você acertou? Tava fácil o simulado? Eu achei difícil. Eu achei. Vai pra ser difícil mesmo. Na vida tudo é difícil, não tem nada fácil. 21 são considerados requisitos ou elementos do ato administrativo. E aí eu achei legal essa banca, porque ela colocou requisitos / elementos, porque dependendo da doutrina e da banca, vai aparecer para vocês como requisitos e dependendo da banca como elementos. E essa aqui colocou requisito / elemento, que já facilita. Então vamos lá, são considerados elementos ou requisitos do ato administrativo. Finalidade, forma, competência, objeto e motivo? COFIFOMOB. Economicidade, está fora. Cassação, revogação, está fora. Autoexecutoriedade, autocomposição, presunção de inocência, não tem nada a ver. Delegação, concessão, autorização e permissão, tá louco.
Elementos ou requisitos é o COFINFOMOB. Perfeito, letra A. 22. O poder decorrente da lei, conferida ao agente administrativo para o desempenho regular de suas atribuições, é uma característica do requisito? Não está aí? Vinte e dois. O poder decorrente da lei, conferida ao agente administrativo para o desempenho regular de suas atribuições, é uma característica do requisito? Competência. Competência é sempre atribuída por lei para que o agente público possa desempenhar as suas funções. Competência. Competência C. De novo. Sobre a anulação e revogação do ato administrativo, é correto afirmar. Bora lá. A anulação do ato administrativo é ato privativo do Poder Judiciário, desde que não haja prejuízos a terceiros. Princípio da autotutela, a administração pode anular os seus próprios atos. Logo, é ela ou o Poder Judiciário, e não só o Judiciário. B. A administração poderá anular os seus próprios atos, mesmo quando não provocada para tal. Tem que ser legal. Certo ou errado? Stand-by? Beleza. Vai ficar no stand-by. C. Os atos administrativos vinculados são passíveis de anulação, enquanto os atos discricionários somente poderão ser objeto de revogação. Somente mata, né? D. A revogação e a anulação se confundem na medida que tanto a administração quanto o Poder Judiciário poderão ser titulares de tais medidas excepcionais. De jeito nenhum. A revogação é só da administração pública. O que eu posso dividir aí entre judiciário e administração é somente a anulação. E o ato administrativo somente poderá ser revogado pelo Poder Judiciário após provado pela parte lesada. Poder Judiciário nunca revoga. Poder Judiciário sempre anula. Qual que é o gabarito? B de bola. A administração pode anular os seus próprios atos, mesmo quando ela não for provocada para tal. Ninguém falou para ela que ela deveria anular, mas ela olhando, deve ter achado uma ilegalidade para poder anular, anula. Gabarito B. Ah. Ela tem obrigação. Não, ela pode ver ela mesma, provocar, por exemplo, nós particularmos irmos até lá para falar que está errado. Hã? 24. Responsabilidade civil do Estado, que despenca. Com relação à responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar: a responsabilidade do Estado somente se configura no caso de conduta culposa do Estado. E aí, tanto faz a conduta do Estado, a gente não quer nem saber, quando estamos falando de responsabilidade civil, se dolosa ou se culposa. Então, a A está fora. B. O Estado tem responsabilidade civil pelos danos que os seus servidores públicos, nessa qualidade, causarem a terceiros. E aí, lembra que eu falei para você que as bancas, às vezes, fazem um Ctrl+C, Ctrl+V? Tá aí, letra de lei do artigo 37, né? C. No caso da responsabilidade civil do Estado, este poderá promover uma ação de regresso em face do servidor público responsável pelo dano. Perfeito, sempre. Cuja responsabilidade civil será objetiva. Errado, servidor sempre subjetiva. D. O caso fortuito ou força maior não permite a exclusão da responsabilidade civil do Estado em nenhuma hipótese. É uma das causas de exclusão de responsabilidade, caso fortuito e força maior. Então, nesse caso, a banca aqui deu um Ctrl+C, Ctrl+V. O Estado tem responsabilidade civil pelos danos que os seus servidores públicos, nessa qualidade, causarem a terceiros. Só faltou colocar: a administração pública e os prestadores de serviço responderão objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, para ficar iter literis. Cópia da lei. 25. Sobre o WhatsApp. O aplicativo WhatsApp, comprado por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, tem sido largamente utilizado nas organizações como forma de comunicação mais ágil, se consolidando como forma poderosa de comunicação oficial, inclusive no Poder Judiciário, onde está sendo utilizado para realizar citações judiciais. Segundo a revista Exame, publicada esta semana, o IBGE constatou que 95% dos brasileiros que têm celular já utilizam o WhatsApp, inclusive para comunicar assuntos de trabalho.
O enunciado foi tirado da revista Exame em janeiro de 2019 e foi uma prova bem recente essa, tá? Sobre o processo de comunicação do WhatsApp nas empresas públicas, considere a hipótese abaixo. Carlos captura um print tratando de questões internas e sigilosas, porém lícitas do seu setor, na instituição federal onde presta serviço e envia para um cidadão que declaradamente é inimigo pessoal da autoridade máxima do órgão. Pode-se dizer que, à luz dos princípios expressos do 37 da Constituição Federal, o ato de Carlos afronta. Qual que é a resposta? C, moralidade e transparência. Por que você chegou nela? Probidade e boa-fé, por quê? Tem que ser probo. Não foi probo, nem um pouco. As questões mais difíceis são de princípios, né? Muito subjetivo. Pela análise subjetiva e geral, sobra E, né? A D, probidade e boa-fé. E aí ele está falando o seguinte, à luz dos princípios expressos do 37. Ele quer saber o que está expresso na Constituição. E transparência não está expresso. Probidade e boa-fé é legal, porque ele afronta, mas não está expresso na Constituição, com essas palavras. Sobra E, né? Porque ele afronta tudo e mais um pouco. Ele até afronta a legalidade ali junto com a publicidade, a eficiência somente, não tem nada a ver. Ele afronta a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e assim sucessivamente. Essa impessoalidade quer dizer que ele deu para uma pessoa específica. Ele podia até publicar algum ato, mesmo que sigiloso, mas de forma geral. Mas ele pegou e deu para uma pessoa específica. Beneficiando. E isso justamente uma pessoa que não gostava ainda, que era inimigo da autoridade do órgão. Beleza? Então, sobra a E. E aí, probidade e boa-fé é uma boa resposta, só que não está expresso na Constituição. Só está expresso o LIMP. Beleza? 26. É ruim responder questão de princípio, né? É difícil, é muito subjetivo. 26. O direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa e a atividade das pessoas e órgãos que a desempenham. Com relação aos poderes de Estado e atribuições de funções, de acordo com a CF 88, os conceitos advindos do direito administrativo assinale a correta. A função jurisdicional é responsável por editar atos normativos primários e resolver conflito entre os litigantes. E aqui, pessoal, essa questão 26 a gente está tratando dos controles, tá? Administrativo, judiciário e legislativo. A função jurisdicional do juiz é responsável por editar atos normativos primários e resolver conflitos entre os litigantes. É? Não. É responsável pelo quê? Resolver conflitos entre os litigantes. Aí, beleza. Editar atos normativos primários? Não. B. O poder do Estado se divide por estruturas orgânicas especializadas que desempenham com preponderância sua função típica, mantendo a harmonia e o equilíbrio do sistema. Tá bonita essa, né? Essa tá bonita, pelo menos. Deixa no stand-by. Tá bem escrita. C. No Brasil, pela tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, tripartite,
Adota-se o pressuposto de que cada um dos poderes é responsável pelo exercício de sua função típica de maneira autônoma. D. Diferentemente do sistema francês, que segrega a função jurisdicional e administrativa, no Brasil considera-se o sistema inglês de tripartição dos poderes com a preponderância do sistema administrativo sobre os demais poderes. Não. São poderes soberanos e independentes entre si, a União, os Estados, o DF e os municípios. São harmônicos. Beleza, não são soberanos, eles são harmônicos e independentes entre si, e não soberanos. Então, não é a E. E aí, em relação a D, está falando aqui, ó, diferentemente do sistema francês, que segrega a função jurisdicional e administrativa, e até aqui está certo, tá? Porque no Brasil adota um sistema de jurisdição una, e não aquele do contencioso administrativo que veio da França, beleza? O contencioso administrativo é o sistema francês, que veio da França, onde eu tenho um tribunal administrativo e um tribunal judicial, onde eu segrego, onde eu separo as duas funções. No Brasil, eu não tenho isso. No Brasil, a gente considera o sistema inglês, beleza? Chamado de jurisdição una, onde eu só tenho uma jurisdição. Mas aí eu não tenho preponderância do administrativo sobre os demais. Lembra que eu passei aqui no quadro? Eu tenho executivo, que é a questão da administração, o legislativo e o judiciário. Eles são harmônicos, independentes entre si, exercem as suas funções típicas e atípicas, porém a gente vai adotar ali o sistema de freios e contrapesos. Beleza? Então não é a E, não é a D, não é a C. Sobrou o quê? A B. O poder do Estado se divide em estruturas orgânicas especializadas, perfeito, que desempenham com a preponderância sua função típica. E aí, quando eu coloquei executivo, legislativo e judiciário, eu escrevi típico, é o que eles nasceram para fazer, e atipicamente o resto, beleza. Então, eles desempenham com preponderância a sua função típica, mantendo a harmonia e o equilíbrio do sistema. Com preponderância a função típica, porque, em contrapartida, eles vão exercer as suas funções atípicas também, mas, claro, de forma subsidiária. Beleza? Gabarito B. Qual? A C. No Brasil, pela tripartição de poderes, adota-se o pressuposto de que cada um dos poderes é responsável pelo exercício de sua função típica de maneira autônoma. Não só autônoma, eu posso exercer as funções típicas e atípicas. Um ligado no outro. Só. Porque tem tripartição de poderes mesmo. Executivo, legislativo, judiciário. 3. E não tem soberania entre eles, tá? Tem autonomia. 27. No âmbito do direito administrativo, existem diversas prerrogativas conferidas ao Estado para fins de consecução do interesse público, como os chamados poderes administrativos. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A. O poder regulamentar é uma mera prerrogativa, não podendo ser exercido por seu titular. Não, que poder que não pode ser exercido, né? Imagina. B. O poder disciplinar implica a competência da autoridade administrativa para investigar e aplicar as sanções penais. É? Vou deixar no stand-by, então, para analisar o resto. C. Os poderes administrativos estão sempre vinculados aos termos da lei, não comportando discricionariedade. Não, um dos poderes se chama poder discricionário. A irrenunciabilidade é uma característica dos poderes administrativos. Os poderes administrativos, na clássica divisão proposta por Montesquieu, acabam se confundindo com os próprios poderes do Estado. Vamos lá, a resposta é a B. B. Seria. Mas sabe o que acontece? Eu também tenho, por exemplo, na lei de improbidade administrativa, é porque na tua prova não cai. Eu tenho na lei de improbidade administrativa, por exemplo, algumas sanções que podem ser aplicadas, inclusive, no âmbito da administração pública. A não tem como ser, porque imagina um poder que não pode ser exercido pelo titular. Para que serve esse poder? Beleza? Isso. A irrenunciabilidade
é o seguinte, sobre essa irrenunciabilidade, realmente, em tese, não pode ser renunciado. Porém, quando a gente fala em delegação de competência, a gente faz a renúncia de uma parte. Você está renunciando a uma parte e transferindo para outra. No Instituto da Delegação. (28), tá dando para ver na tela? Um pedaço, né? 28, a Constituição, no artigo 37, preconiza que a administração pública, tanto direta como indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados e do DF e dos municípios, obedecerá a diversos princípios. Questões de princípios aí são tranquilas, né? Além dos princípios mais comuns, como legalidade e publicidade, alguns outros foram adicionados nesse rol, como o princípio da finalidade, que está mais especificamente relacionado. E aí ele quer saber o princípio da finalidade, dentre os princípios do LIMP, está relacionado com o quê? Finalidade dentro do LIMP tem a ver com o quê? Não está dando ainda? Deixa eu baixar aqui então, senão fica difícil de responder, né? A finalidade está mais especificamente relacionada ao fato de que todas as esferas do poder público devem estabelecer e buscar uma única e específica finalidade. Esquisita, né? B, a questão da finalidade pública, que deve ser instituída obrigatoriamente em cada mandato público. Bem escrota essa. C, a condição de que os serviços públicos devem, de todas as formas, atender a sociedade e, portanto, não podem parar. E aí, esse não podem parar, a gente realmente tem um princípio chamado de continuação do serviço público, mas vamos deixar ela aqui e ver as demais. D, a imposição para com a administração pública de que os seus atos somente devem ser voltados ao interesse público. E E, ao objetivo público maior de exercer polícia em relação ao mérito e à legalidade dos atos administrativos. Finalidade tem a ver com o que mesmo? De acordo com a lei. Qual a resposta? Resposta? D de dado? Por quê? Não é D porque tem somente? Muito boa. A colega disse não é D porque tem somente. Realmente, nem tudo que tem o somente está errado. E é isso mesmo, você não está errada. Quando a gente vê o somente, apenas, isso, a gente foge da alternativa. Essa é a regra mesmo. Você viu somente, você foge da alternativa. Mas essa está perfeita. A imposição para com a administração pública de que os seus atos devem ser voltados ao interesse público. Porque a administração pública não quer nem saber do resto. Ela quer saber apenas do que está na lei, do que se refere ao interesse público. Fugiu do interesse público, foge-se da finalidade da lei. A administração pública é toda voltada para a lei, para a finalidade, para o interesse público. E ele está pedindo justamente aqui, a finalidade está mais atrelada com o quê? Está mais atrelada à imposição de que os atos devem ser somente voltados para o interesse público. Finalidade inteiramente pública. Público somente. Por isso que a gente tem a supremacia do interesse público sobre o privado. Inclusive, o meu interesse é tão importante que ele vai se sobressair ao seu. Talvez por isso eu até pague, mas ele se sobressai. Desigual. Perceba você, vamos lá, um exemplo. Claro, não cai na sua prova. Somente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Não cai na sua prova desapropriação, tá? Mas é só para fins de exemplo. Você tem uma ótima casa de um quarteirão no centro da cidade. Top, sua casa é massa. E aí, por óbvio que você até recolhe pouco tributo, né? Sua casa é muito grande, você declara que ela vale um pouco menos para pagar menos. Um belo dia a administração olha e fala, aqui dá um bom centro de convivência de idosos. Nesse lugar aqui. O que ela faz? Vai fazer um decreto expropriatório, te notificar, vai olhar quanto você recolhe de tributo, pagar o valor que te deve e falar,
pega as suas coisas e adeus. Aqui agora eu vou construir uma casa de convivência de idosos. E o que você pode fazer? Nada. É voltado ao interesse público. Aconteceu na FEB. Aconteceu lá na FEB, o tanto de gente que foi desapropriado na FEB por causa do VLT. É justo aquele tanto de gente perder aquele imóvel, perder o fundo de comércio, perder tudo, imagina? Pro trem que nem saiu? Não, justo não é, mas é interesse público. A administração pública não quer nem saber do nosso interesse. Claro, ela vai te pagar uma prévia e justa indenização e saia. Ela não quer saber o que você faz no seu imóvel. Ela não quer saber o apego que você tem no seu imóvel, se é da sua família há trocentos mil anos. Ela não quer saber. Ela quer saber que ela quer usar e pronto. Na Torres? Não, ela oferece, né? Ela vai oferecer. Se você quiser pegar ou não, o problema é seu. Ela vai ocupar o imóvel igual. Vai brigar na justiça enquanto você não recebe, ela está ocupando o seu imóvel. O problema é seu se você vai pegar ou não. Não tem o que fazer. Beleza? Você vê tanto que a administração pública se interessa com o coletivo. Em tese, é para beneficiar o coletivo. No meu exemplo, é melhor você ter uma casa lá no centro ou um monte de velhinho poder conviver lá num centro de reabilitação e etc e tal. Um monte de velhinho, é a sociedade. Quer nem saber onde você vai morar. Você pega esse dinheiro e compra outra casa em outro lugar. A administração pública é cruel. 29. De acordo com o entendimento do STF sobre a prática do nepotismo... Foi letra 28D, de dado. 28D de dado. 29, de acordo com o entendimento do STF sobre a prática do nepotismo, nas nomeações para o cargo em comissão de confiança, função gratificada, é correto afirmar que... E aí, bora lá, estamos tratando de nepotismo. A vedação à prática do nepotismo abrange toda a administração pública, exceto as empresas estatais, em função de regime híbrido de pessoal a que estão submetidas. Tem exceção para nepotismo? Nesse caso aí, não. Abrange a administração pública direta e indireta como um todo. Não tem exceção aí à empresa estatal, tá? B. Com fundamento na máxima proteção à moralidade administrativa, a lei estadual pode ampliar a vedação ao nepotismo para os cargos de provimento efetivo por concurso público. Se é por concurso público, eu não tenho nepotismo, né? Beleza. Eu tenho livre concorrência aí no concurso público. C. Desde que haja previsão expressa em lei estadual, é possível excepcionar as vedações à prática do ato de nepotismo, já que a matéria não se encontra regulada em lei federal. Imagina se todo o Estado fosse criar uma exceção à lei do nepotismo, né? Tanto de indicação que não ia ter. Não tem jeito. D. Excepcionalmente, é possível a análise da configuração da prática vedada do nepotismo em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos públicos, desde que, em análise concreta, além do parentesco, seja verificada a troca de favores ou a fraude à lei. Lembra que a gente falou do nepotismo cruzado? Você contrata o meu parente, porque eu não posso, e aí eu contrato o seu. Lembra? Nepotismo cruzado, que era vedado? Não lembra? Aula 1, lembra? Ah, tá. Ah, não pode. Não pode. Então, a D tá boa, né? E E, para a configuração da prática ilícita de nepotismo nos cargos administrativos e políticos, basta a configuração da relação de parentesco entre a autoridade nomeante ou o servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia e assessoramento, e, de outro lado, o nomeado, cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, ou, por afinidade, até o 3º grau. Eu posso ter nomeação política? Posso. Lembra do Bolsonaro, que eu dei exemplo que indicou o filho dele? Pronto. Então, política já é diferente. E aqui na questão E ela fala de política. Gabarito D. Excepcionalmente, é possível análise da configuração da prática vedada do nepotismo em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, desde que,
em análise concreta, além do parentesco, seja verificada a troca de favores. Aqui, em tese, eu não vou ter nepotismo nessas indicações políticas, salvo se eu estiver falando em fraude à lei. Eu estou fazendo indicação porque eu estou falando de nepotismo cruzado, aí sim eu vou poder fazer análise. Beleza? 28, D de dado. 29, desculpa, D de dado. 30. De acordo com a CF, as fundações têm sua criação autorizada por lei específica e seu âmbito de atuação regulada por lei complementar. De acordo com a CF, qual alternativa apresenta uma característica encontrada nas fundações? Possuem personalidade de direito público? Possuem personalidade de direito público? O seu patrimônio, e aí era um não, né? Não são considerados públicos. São? Patrimônio de fundação é considerado público? É considerado público. Podem incorrer usucapião em relação ao seu patrimônio? Não. Suas regras são adversas ao de uma autarquia, quer dizer, as regras são diferentes das regras da autarquia? Não, são as mesmas. E não respondem objetivamente pelos prejuízos causados aos seus agentes. Responde toda administração pública, seja ela direta ou indireta. Gabarito A. Possui personalidade jurídica de direito público. Essa tá mole. Outra opção que falasse possui personalidade jurídica de direito privado. Também seria certo, né? A pessoa poderia ser privada ou público. Aham. Só que sabe o que acontece? É de acordo com a Constituição. Porque para nós a fundação só interessa aquela que está na Constituição, que é a pública. A privada você vai encontrar no Código Civil. Porque eu posso ter uma fundação pública ou privada. Só que a privada não interessa para nós, porque ela está lá regulada pelo Código Civil. E é o Ministério Público quem vai velar por elas, e não a administração pública. E tudo dela é diferente. Ficou a resposta 30A, né? 31. A palavra autarquia é de origem italiana, tendo sido aplicada pela primeira vez em 1897 por Santi Romano em seus estudos sobre descentralização. Que resposta não confere com as características de uma autarquia? Criada por lei? Regime de pessoal? Estatutário? Estatutário? É o que você vai ser a hora que você passar no concurso. Regime jurídico da administração? Ou CLT ou estatutário, né? Mas o regime de pessoal é estatutário de uma autarquia? Em regra, sim. Pode ser CLT também, mas em regra é estatutário. Tem personalidade jurídica? Tem, ela nem falou do que, mas tem. Todo mundo tem personalidade jurídica. Seja de direito público ou privado, tem. Não possui patrimônio? Claro que possui. Possui bens, carros, um monte de coisa. D. Receita própria? Sim. Ele está pedindo. Aqui, resposta não confere como uma característica de autarquia. A resposta que não confere é não possui patrimônio, porque ela possui patrimônio próprio. Ela tem autonomia financeira e administrativa. Fácil essa? Demais, Ave Maria. 32. Deixa eu ver se está aparecendo aí. O fenômeno jurídico que dá origem aos órgãos administrativos é denominado desconcentração administrativa. Quanto à desconcentração que pode ocorrer na administração direta do DF, que nome deve ser dado ao órgão? Se eu estou falando que, em vista do DF, foi criado um órgão, como que ele chama? Ministério. Perfeito, ministério. Porque o DF, né, ele faz às vezes de Estado, mas lá no DF é tudo ministério. Beleza? 33, com relação à organização pública brasileira, analise a correta. 33, analise a correta. A sociedade de economia mista será criada por lei específica e será constituída como sociedade limitada ou anônima. Não, já começa no criada e na definição aí de anônima ou limitada. Ela pode ser qualquer das modalidades que o direito admite.
Ah, não, na verdade ela só pode ser SA, né? Tô achando que é empresa pública. Desculpa, sociedade de economia mista somente SA, não tem nada de limitada. B. A autarquia pode ser criada com personalidade jurídica de direito público ou privado no interesse da administração. Não, ela é pessoa jurídica de direito público, perfeito. Toda empresa pública está sujeita à supervisão ministerial. Toda? Pode falar. Não precisa ter medo de falar, não. Vai deixar ela no stand-by? Tudo que é com todas, somente, né, dá medo. Então vamos lá. A sociedade de economia mista pode ser criada com personalidade jurídica de direito público. Não, ela é de direito privado. A empresa pública será criada por lei específica. Não será autorizada. Logo, a resposta é a C. E aí, eu vou até fazer um desenho aqui para ficar bem facinho. Bom, quando você tem alternativa, é deixar em stand-by, né? Você exclui quando você estudou e sabe o resto. Tá vendo como já está bem mais fácil as últimas? Mas é costume. Se acostuma. Às vezes você faz tanto certo e errado que fica melhor do que as outras. Bora lá. A administração pública direta, ela é aquela administração centralizada, que quando ela precisa se subdividir, ela vai criar os seus órgãos através da desconcentração, certo? Esses órgãos criados por desconcentração são subordinados. Subordinados hierarquicamente. Tem subordinação, tem uma coisinha chamada vínculo. Ou vínculo de subordinação ou subordinação hierárquica. Mas quando a administração pública direta, centralizada, não consegue desenvolver tudo sozinha, ela vai descentralizar, criando os entes, que eu vou chamar esses entes de administração pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Mas ela vai estar sempre de olho, sempre. E aí isso vai dar controle, o nome de controle ou de tutela ministerial. A administração pública direta vai sempre estar de olho na indireta. E aí isso eu vou dar o nome de controle, tutela, supervisão ministerial. E aí a C diz, toda empresa pública está sujeita à supervisão ministerial. Toda, porque a administração pública direta vai sempre estar de olho na autarquia, sempre estar de olho na fundação,
sempre estar de olho na empresa pública, sempre estar de olho na sociedade de economia mista. Logo, ela sempre vai exercer tutela, controle e supervisão ministerial sobre a autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, seja em qual regime for. Sempre. Esse controle ou tutela, inclusive é exemplo de controle administrativo. Lembra que a gente viu as espécies de controle? 33C. Trinta e quatro. E essa questão de controle ou tutela sempre cai em prova, viu? 34. Na descentralização, o Estado distribui algumas de suas atribuições para outras pessoas físicas ou jurídicas. Estou descentralizando, logo estou distribuindo. A descentralização administrativa pode ocorrer por serviços ou por colaboração. A respeito da delegação por colaboração, é correto afirmar. Então, o que eu estou delegando, eu estou fazendo o quê? Se eu estou delegando? Estou dando parte da minha competência. Então, vamos lá. Transfere a titularidade e a execução dos serviços por prazo indeterminado e possui controle finalístico. Eu transfiro até a titularidade? Como é que eu vou pegar de volta se eu transferir a titularidade, né? Não tem jeito. O controle é rígido e amplo e transfere a titularidade e a execução do serviço. A titularidade não tem como eu transferir por meio de delegação. Ela é minha, a lei que me deu. Eu posso até transferir um pedacinho, agora tudo não tem jeito. C. Transfere a titularidade e execução do serviço por lei e prazo indeterminado. De jeito nenhum. D. Transfere apenas a execução do serviço por contrato, por tempo determinado, por ato unilateral, por tempo indeterminado. Pode ser por tempo determinado ou indeterminado, mas apenas a execução. A titularidade é minha, atribuída por lei, e eu não posso dar para ninguém. Imagina se eu der a titularidade, como é que eu vou chamar de volta depois? Se eu não sou mais titular, eu sou incompetente. Então, titularidade não transfere. A gente transfere apenas a execução, ok? Quando eu delego, dou alguma coisa para alguém, eu dou a execução do serviço, nunca a titularidade. E o controle se dá por tutela ou supervisão e transfere apenas a execução do serviço por contrato por tempo indeterminado. Por tutela ou supervisão não dá. Isso aqui que é tutela ou supervisão ministerial. Não é assim que você transfere, ok? Não é assim que delega. Você delega por lei ou por contrato. A delegação é feita por lei ou por contrato. Gabarito D. 35. Assinale a correta. Deixa eu subir. Assinale a correta. A. A sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito público e integra administração direta. Não. Essa a gente já está careca de saber que não. B. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público e integram administração indireta. De direito público não, de direito privado. C. As fundações não possuem personalidade jurídica e integram administração direta. Claro que elas possuem personalidade jurídica de direito público, inclusive. E elas constituem administração indireta. D. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público e privado e integram exclusivamente a administração direta. Jamais. E as autarquias possuem personalidade jurídica de direito público e integram a administração pública indireta. Perfeito. A autarquia é pessoa jurídica de direito público e integra a administração pública indireta. Viu como já está muito fácil para vocês? Já ficou tão maçante? Já viram tanto uma coisa só que já está respondendo e a prova vai ser a mesma coisa. A hora que você vê, vai cair a mesma coisa. Você vai falar de novo. Não aguento mais. Muda. É sempre assim. 36. A gente vence sempre pela perseverança. Vê tanto um trem que você não aguenta mais. 36. Sobre a atuação das agências reguladoras no funcionamento dos serviços públicos, objetos de concessão, permissão, autorização, a doutrina moderna vem abordando de forma crescente a denominada teoria da captura. E aí a gente não viu essa teoria da captura porque é uma coisa um pouco mais profunda, tá? Só que teoria da captura é realmente quando você está falando de agência reguladora e agência executiva, que estão dentro da autarquia.
A alternativa que contém situação indiciária da chamada captura e admissível de aplicação da referida construção doutrinária, de modo a possibilitar o controle judicial do ato administrativo discricionário, é a nomeação de dirigente de agência reguladora para um mandato certo. Quando nomeia, eu posso intervir? Não? Não pode, sabe por quê? Quando nomeia um dirigente, ele inclusive é nomeado para que o começo e o término do mandato dele seja diferente daquele do presidente da República, para que não haja troca de interesses, senão entraria um novo presidente e mudaria o diretor. Então ele passa por uma sabatina no Senado Federal, não é qualquer pessoa que vai ser dirigente de uma agência dessa, ele vai passar uma indicação presidencial mais sabatina pelo Senado, e aí ele vai ter um mandato de 4 anos. Que não é compatível com o mandato do presidente da República para que não possa haver substituição. É diferente, aham. B. Norma de agência reguladora, que amplia a proteção ao usuário consumidor estabelecendo padrões técnicos de excelência a serem observados pelas concessionárias. Isso aqui não possibilita controle judicial, tá? É um ato meramente discricionário dela. Ela até pode ampliar, mas isso não admite controle jurisdicional. C. Fixação de período de quarentena para o ex-dirigente de agência reguladora. E o cargo dele é tão importante que ele precisa desse período de quarentena, está regulamentado em lei. Tá? Ele tem que ficar aí 40 dias, na verdade ele tem que ficar 4 meses sem trabalhar em nenhum outro cargo, para ele não ter nenhuma mácula desse serviço. Então, ele vai receber mesmo tendo saído. D. Nomeação para o Conselho Consultivo de Agência Reguladora nas vagas destinadas à representação de entidades voltadas ao usuário e à sociedade de determinadas pessoas que haviam ocupado o cargo diretivo nas empresas concessionárias. E aí sim, para a nomeação de conselheiro consultivo, o judiciário pode se pronunciar, tá? Gabarito letra D. Ela é bem mais complexa, é uma cobrança bem difícil dessa questão, bem complexa mesmo sobre a agência reguladora. Como a prova de vocês trouxe apenas noções, eu não me aprofundei nesse tema, tá? E é bem difícil cair. Eu achei 1 ou 2 questões, e as demais são bem mais complexas do que essa, e coloquei só para vocês terem uma noção para ler depois em casa. Gabarito letra D. 37, no geral, é bem simples a cobrança. 37, assinale a opção que indica entidades que apresentam personalidade jurídica de direito privado, são criadas mediante autorização, desempenham atividade econômica e estão sujeitas ao controle estatal. Quem são mesmo? A. Autarquia e fundação? Privada. Letra D de dado, empresa pública e sociedade de economia mista. Perfeita. São pessoas jurídicas de direito privado, criadas mediante autorização, desempenham atividade econômica e sempre estão sujeitas ao controle, porque ela vai ter sempre controle ou tutela ministerial. Sempre. Perfeito. 38. O uso anormal do poder é circunstância que torna ilegal, total ou parcialmente, o ato administrativo ou irregular a sua execução, configurando dessa forma a expressão abuso de poder. Considera-se correta sobre esse contexto a constante da alternativa. O que é abuso de poder mesmo? O abuso de poder pode ser caracterizado por residir na execução do ato administrativo como uma ação de cunho civil em que caberão ao seu autor medidas disciplinares, mas não criminais. B. Há uma condição legal e plenamente discutível de se analisar a real necessidade de julgar atos de abuso de poder quando a sua incidência recai sobre atos discricionários. Pode? C. Vou deixar ela no stand-by. Bora, abuso de poder é muito fácil. C. Há de haver uma ação na fase executória do ato para que se possa ter abuso de poder. Assim, não há de se falar em abuso de poder em ato omissivo. É boa, né? É boa. Os atos comissivos, que é o fazer, assim como os atos vinculados, somente podem ser tratados em ação de abuso de poder após serem sumariamente julgados em primeira instância. A gente pode tratar
independente de ser julgado aqui ou ali, não tem nada a ver a D. E, abuso de poder pode ser contemplado em atos diretos ou indiretos. No entanto, caberá à comissão judicial instaurada no processo apontar em qual situação se aplicará o ato. Eu posso praticar atos de abuso de poder diretamente ou indiretamente? Posso, sem problemas. Direto ou indiretamente. Quem que vai falar se eu pratiquei direto ou indiretamente? A comissão do PAD instaurada. A comissão do PAD que foi instaurada. Ela é que vai me dizer. E abuso de poder pode ser contemplado em atos diretos e indiretos. No entanto, caberá à comissão judicial instaurada no processo apontar em qual situação se aplicará o ato. Beleza? Gabarito E. Essa comissão ela pode ser chamada de comissão judicial administrativa, comissão IMPAD, pode ser chamada de diversas formas. Isso realmente, essa questão de nomenclatura acaba confundindo. Ela acaba confundindo. Só pública. Só pública, porque a privada é tratada lá no direito civil. Aí não interessa para nós. Aqui tem que ser só pública. Hã? Não entendi. A 38E, abuso de poder pode ser contemplado direto ou indiretamente. E aí, realmente, comissão judicial instaurada é uma comissão que vai analisar os termos em tese jurídicos administrativos do ato, mas essa nomenclatura não me agrada também, mas pode aparecer, viu? E é ruim quando aparece, porque aí a gente confunde. Às vezes a gente até erra a questão por causa de uma coisinha que fica esquisita, fica ruim para ler. Bora lá. 39. De acordo com Maria, médica e servidora concursada da Rede Pública de Saúde do Estado de Minas, trabalhava em um hospital localizado em BH. Após responder a processo administrativo disciplinar por inassiduidade, Maria foi punida pelo seu superior hierárquico, agente legalmente competente, com remoção para o hospital público localizado na cidade de Juiz de Fora. De acordo com a doutrina e a lei estadual, a punição aplicada a Maria configura legítimo exercício do poder hierárquico, uma vez que a relação de hierarquia pressupõe a competência do superior para aplicar ao subordinado penalidades, como a remoção. Primeiro que remoção não é penalidade, tá? Isso é bem comum cair em prova. Remoção não é penalidade. Você não penaliza ninguém com remoção. Você penaliza com advertência, com suspensão, com demissão, com cassação de aposentadoria. Com remoção, não. Remoção está lá naquela parte dos servidores públicos, lembra? Readaptação, reintegração, isso não é penalidade. Então, você não pune ninguém com remoção. B, constitui abuso de poder na modalidade desvio de poder, uma vez que o ato administrativo de remoção foi praticado com finalidade diversa da prevista em lei. Remoção não está previsto em lei, logo ele praticou realmente com abuso de poder na modalidade desvio de poder, também conhecido por desvio de finalidade. Porque remoção não está na lei falando que é poder disciplinar. Remoção não é sanção. Se não é, ele está praticando um ato que não está na lei. Se não está na lei, ele não agiu com excesso, ele agiu com desvio. E o gabarito é a B, tá? C, legítimo exercício do poder de polícia. Não, poder de polícia não tem nada a ver com isso. D, legítimo exercício do poder disciplinar, uma vez que Maria violou o seu dever funcional de assiduidade. Realmente, ela violou. Só que ele também agiu com abuso na hora de disciplinar ela. Podia ter dado uma advertência, uma suspensão, uma demissão, uma cassação de aposentadoria. Uma remoção jamais. E é abuso de poder na modalidade excesso de poder. Não tem como ser excesso porque isso não está na lei e ele exorbitou. Não está na lei que remoção é forma de disciplinar. Ok? Gabarito B. 40, a respeito do abuso de poder, assinale a alternativa correta. Que isso, negocinho?
40, analise a correta. Aí está acabando, só falta 10 e são fáceis. O abuso de poder pode revestir-se exclusivamente da forma comissiva, porque é a única forma capaz de afrontar a lei e causar lesão ao direito individual do administrado. Abuso de poder pode ser só comissivo, só no fazer? Não, no fazer ou não fazer, né? B, o abuso de poder pode ocorrer na espécie excesso de poder, quando o agente público atua fora dos limites da respectiva esfera de competência. Perfeito. Inclusive é o gabarito, tá? B. Perfeito. C, o abuso de poder pode ocorrer na espécie de desvio de poder, quando o agente, embora dentro da própria órbita de competência, acata a finalidade explícita ou implícita na lei que determinou a atuação. Se ele acata a finalidade da lei, ele não está atuando em abuso. D, os atos praticados com abuso de poder na espécie excesso de poder afrontam o princípio da supremacia do interesse público e são nulos por vício no motivo. Não tem nada a ver, por vício na competência. Lembra que excesso de competência eu tenho vício que eu extravaso a minha competência? Então não é por vício no motivo, é por vício na competência. E E, os atos praticados com abuso de poder na espécie desvio de finalidade são anuláveis por vício na competência. Não, eles não são anuláveis por vício na competência. O agente é competente, só que ele está atuando fora dos ditames da lei. Fácil essa? Razoável, né? Boa para pensar. 41. No tocante aos poderes administrativos e ao uso e abuso de poder, assinale a correta. E aí, o uso e abuso de poder sempre cai também, tá? É bem comum. Se você puder dar uma boa olhada, seria ótimo. O desvio de poder ocorre quando o agente público atua fora dos limites da sua competência. Eu tenho o desvio e o excesso, tá certo? B, cabe ao Poder Judiciário, no uso da sua função típica, analisar os atos administrativos da autoridade pública no que tange aos aspectos da legalidade e do mérito administrativo. No que tange aos aspectos da legalidade, perfeito. Mérito o Judiciário nunca analisa, lembra? Judiciário nunca analisa mérito administrativo. Perfeito. C, compete privativamente ao Presidente da República dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, ainda quando implica em aumento de despesa. E aí está errado porque não dá quando implica em aumento de despesa, tá? Se o Presidente da República, ele até pode dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento, desde que não implique em aumento de despesa. Tranquilo? E aí essa é uma alternativa boba que está aí no meio, mas sempre cai porque está dentro da Constituição. Não pode ter aumento de despesa. D, discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade e competência são os atributos do poder de polícia. É? Vou deixar ela no stand-by porque ela está bonita, né? E, compete exclusivamente ao Congresso Nacional, dentre outras hipóteses, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Aula de controle. Controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Lembra? Passei bem aqui, ó, executivo, legislativo, judicial. Passei uma risca aqui e coloquei são independentes e autônomos entre si, sistema de freios e contrapeso, e comecei a explicar um por um. E aí, como exemplo, eu falei o quê? Artigo 84 da Constituição, sobre poder regulamentar. Compete ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo quando exorbitam do poder regulamentar. Como exemplo. E aí eu ainda disse, anota aí um cai na prova, porque é o exemplo que mais é cobrado em prova. Não? É o sustar, e é bem assim. Que exorbitam do poder perfeito. E controle legislativo é exercido por quem? Quem que é o legislativo? Mas quem que é o legislativo? Perfeito. Nesse caso, cabe, ele colocou o Congresso Nacional. Perfeito. Congresso Nacional é legislativo? É. São os deputados e os senadores, é o poder legislativo. Logo, é uma questão que trata sobre controle. Tá perfeito. Sustar os atos do poder executivo que exorbitam do poder regulamentar é. Eles que sustam.
Artigo 84 da Constituição. Se quiser anotar para dar uma lidinha depois. Mas é o texto igualzinho da Constituição. Ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Na D, discricionariedade e autoexecutoriedade. Todos os atos do poder de polícia têm coercibilidade? Não. Não pode. E competências são atributos do poder de polícia? Não, a coercibilidade não é um atributo intrínseco do poder de polícia, porque se fosse eu não poderia dissociá-lo. E a resposta. 84 da Constituição. A discricionariedade é um atributo do poder de polícia. A autoexecutoriedade também. Remunerado sempre por taxa, não esqueçam disso. 42, além dos princípios expressos, a administração pública ainda se orienta por outras diretrizes, que também se incluem na sua principiologia, e que por isso são da mesma relevância que aqueles. São princípios implícitos, mas reconhecidos, o que revela a sua aceitação geral como regra e de como proceder na administração. E aí é uma citação de uma obra, tá? É uma citação de uma obra. Um exemplo de um princípio implícito reconhecido é o da autotutela, pelo qual a administração pública controla os seus próprios atos. Sobre a autotutela, pode-se afirmar que a administração pode revogar os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Pode? Não, ela pode anular. Revogar, jamais. B, a administração não pode anular os seus próprios atos. Claro que pode. C, a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidades ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Tá perfeito, né? D, os atos que apresentarem defeitos sanáveis não poderão ser convalidados pela própria administração, ainda que se evidencie que tais atos acarretarão lesão ao interesse público e prejuízo aos terceiros. Claro que eu posso convalidar. Não tem problema nenhum, não faz sentido eu praticar o mesmo ato igualzinho. E, considera exercício do direito de convalidar o ato administrativo qualquer medida que importe impugnação à validade do ato. Não é bem assim que funciona. Para convalidar é um pouco mais amplo. A C está perfeita, né? 43, dentre as alternativas a seguir, indica que apresenta conceituação correta para o princípio administrativo apontado. E aí eu vou ter que descer. Não, vocês não lêem. Ele quer conceito de publicidade, moralidade, motivação, autotutela e impessoalidade. Conceito. Publicidade, divulgação oficial e ampla de todos os atos praticados pela administração pública, sem exceções. Eu tenho exceção ao princípio da publicidade? Tem. Atos restritos, né? Secretos, ultrasecretos. Beleza. Moralidade é a preocupação exclusiva com os padrões comportamentais do agente público, tais como linguajar, traje, aspectos estéticos, uso de tatuagem, corte de cabelo. Isso é moralidade? Não, de jeito nenhum. Tatuagem, corte de cabelo. O bom da administração pública é que se você quiser ficar de dread 1 ano sem lavar, tá ótimo, né? Não vai ser demitido por isso. Motivação apresenta um dos motivos de fato para a prática de um ato da administração, sendo desnecessária a apresentação dos motivos jurídicos, tendo em vista que ninguém pode alegar não conhecer o direito vigente, nem mesmo a própria administração pública. Isso não é motivação, né? Isso não é motivação. Hã? Motivo. Aqui ele está falando da motivação. Motivo é diferente de motivação. Autotutela é o controle que a administração deve fazer sobre as entidades da administração pública indireta. Esse não é autotutela. O nome que a administração pública direta faz sobre a indireta é tutela, porque a autotutela é o poder de revogar ou anular os próprios atos. Beleza? Impessoalidade, atribuir as obras públicas realizadas ao cargo público desempenhado e não o ocupante desse mesmo cargo público. Perfeito. Lembra que eu falei para vocês? É só o prefeito ganhar que as escolinhas mudam tudo de cor, né? O uniforme é tudo verde com branco. Atrelado à cor do partido. Isso não pode, tem que atrelar a administração pública e não as cores pessoais do candidato, em tese. Beleza? Gabarito letra E. 44. O princípio infraconstitucional, quer dizer, não está na Constituição, que não concede
liberdade absoluta ao administrador para concretizar transações de qualquer natureza sem prévia autorização legal é denominado princípio da... Questões de princípio são sempre as que a gente mais erra. Por que legalidade? O princípio infraconstitucional, que não está na Constituição. Legalidade está na Constituição. Limpe. Supremacia do interesse? Aqui eu estou falando de bens da administração. Ó, o princípio infraconstitucional que não concede uma liberdade absoluta ao administrador para ele concretizar transações de qualquer natureza sem a prévia autorização legal. Qual? A C, razoabilidade e proporcionalidade? Resposta, indisponibilidade. Lembra que um dos meus princípios basilares é a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade dos bens públicos? Os bens públicos são indisponíveis, eu não posso vender como eu bem quero. Então, o princípio é da indisponibilidade. Ele não pode fazer transação porque os bens públicos são indisponíveis. O princípio infraconstitucional que não concede liberdade absoluta. Que não concede. Indisponibilidade não concede, porque ele não pode fazer... Imagina, nós agora, se nós quisermos ir lá fora e colocar uma placa de venda no nosso carro, tá ótimo, tá para venda. A gente não pode fazer a mesma coisa com os bens da administração. A administração pública, ela vige por um princípio chamado de indisponibilidade dos bens públicos. Então, eu não posso dispor dos bens da forma que eu quero. E aí ele falou um princípio infraconstitucional, quer dizer, está abaixo da Constituição, não está lá. Ilegalidade está lá na Constituição. Poderia até ser o gabarito se fosse constitucional. 45. Antônio, empregado de uma sociedade empresária privada que atua como concessionária do serviço público de conservação de rodovias no exercício das suas funções, atropelou João. E aí, claro, responsabilidade. Motociclista que trafegava pela rodovia. Em razão do ocorrido, João sofreu sérios danos. Considerando a sistemática vigente na ordem jurídica, é correto afirmar que somente Antônio pode ser responsabilizado? Não. A concessionária será civilmente responsabilizada em caráter objetivo? Sim. A administração pública e os prestadores de serviço público responderão objetivamente pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Não presta serviço público? Sim, ó. Atua como concessionária de serviço público na conservação de rodovias. Pronto. Está prestando serviço público? Logo ela responde, objetivamente, gabarito B. Somente a concessionária será responsabilizada, mas será preciso comprovar culpa. Não. Objetivo. Somente o ente federado concedente será responsabilizado. Somente? De jeito nenhum. Antônio e a concessionária serão solidariamente responsabilizados. Lembra que em responsabilidade civil do Estado a gente não fala em solidariedade? A responsabilidade civil é objetiva. 46. Quando falamos em organização e estrutura da administração... B de bola. B de bola. 46. Quando falamos em organização e estrutura da administração pública, é inegável a importância do conceito de órgão público. O órgão não se confunde com a pessoa jurídica, ele é parte dela, e nem com o agente público. Assim, podemos dizer que o órgão público é uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado? É? É. O ente da administração que possui personalidade jurídica própria. Não, porque o órgão não é ente. Ente é descentralizado. Órgão, toda pessoa física que presta serviço ao Estado? Não, órgão é interno. Órgão, titular de cargo estrutural ou organização política do país. Tem nada a ver. Sinônimo de entidade. Também não, entidade é uma coisa que está lá do outro lado e órgão é aquilo da estrutura interna. Resposta? A. É uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes e que integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. É isso mesmo, porque o órgão congrega, por exemplo, um coraçãozinho, a vontade do Estado interno. 47.
No que diz respeito a órgãos e entidades da administração pública, assinale a correta. Fazem parte da administração indireta, autarquia e empresa pública, sociedade de economia mista, fundações públicas, ministérios e secretarias? Por que não? Ótimo. B, empresa pública, são entidades com personalidade jurídica de direito público? São? Não. C, são pessoas jurídicas de direito privado, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Perfeito. E D, pessoa jurídica de direito privado, criado por lei específica, com capital exclusivamente público, para realizar interesse da administração instituidora, nos moldes da iniciativa particular, podendo revestir de qualquer forma e organizada empresarialmente, é o conceito jurídico de sociedade de economia mista. Não é o conceito jurídico de empresa pública, e não de sociedade de economia mista. Na verdade, ela também não é criada por lei específica. Ela é autorizada ou instituída por lei. Ou a sua criação foi autorizada, aí tá certo. A sua criação foi autorizada, porque eu tenho uma autorização para poder fazer. 48. Administração direta. Na esfera federal, recebe recursos financeiros do Tesouro Nacional. Todas as suas despesas administrativas e os seus investimentos são mantidos com o repasse de dinheiro público proveniente de tributos, recolhidos pela União. Normalmente, esses órgãos atuam em políticas públicas de caráter essencialmente de Estado, como defesa nacional, relações exteriores, saúde, previdência, educação e diversas outras áreas. Os servidores públicos lotados na administração direta são selecionados por meio de concurso público e possuem vínculo estatutário junto ao Estado, o que significa que não são contratados pela CLT, e sim de acordo com o estatuto próprio. Eles ocupam cargos públicos criados por lei. Sendo assim, é um exemplo de órgão da administração direta do governo federal. Ministério é um órgão? Fala, professora, é o órgão, claro que é. Ministério. Está perguntando de exemplo de um órgão. Ele perguntou, assim sendo, é um exemplo de órgão da administração direta do governo federal, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério de qualquer coisa do governo federal, é exemplo de órgão, tá certo. D. O Senado não. Ele é independente. Aham. Ele é administração pública indireta. Direta. Daqui, ó. Ele é administração pública. Não. Nem o Tribunal de Contas, tá? Tribunal de Contas também não. Que ele é independente. Ele é criado pela própria Constituição. Ele é centralizado. Ele já é a própria União, a própria estrutura da União. É bem ruim quando você não consegue visualizar no caso concreto isso, porque é bem complexo. Da administração pública direta. Beleza? 49 considere o texto abaixo. E é enorme. E aí só falta 2 e a gente termina. Os órgãos integram a estrutura do Estado e das demais pessoas jurídicas como partes desses corpos vivos, dotados de vontade e capazes de exercer direitos e contrair obrigações para a execução de seus fins institucionais. Por isso mesmo, os órgãos não têm personalidade jurídica nem vontade própria, que são atributos do corpo e não das partes, mas na área de sua atribuição e nos limites de sua competência funcional, expressam a vontade da entidade a que pertencem e a vinculam por seus atos, manifestados através dos seus agentes. Como partes da entidade que integram, os órgãos são meros instrumentos de ação dessas pessoas jurídicas pré-ordenados ao desempenho das funções a lhes serem atribuídas por normas de sua constituição e funcionamento. Para a eficiente realização de suas funções, cada órgão é investido de determinada competência, redistribuída entre seus cargos com a correspondente parcela de poder necessário ao exercício funcional de seus agentes. Embora despersonalizados, não têm personalidade jurídica, os órgãos mantêm relações funcionais entre si e com terceiros, das quais resultam efeitos jurídicos internos e externos, na forma legal ou regulamentar. E a despeito de não terem personalidade jurídica, os órgãos podem ter prerrogativas funcionais próprias, que, quando infringido por outros órgãos, admitem defesa até mesmo por mandado de segurança.
Tudo isso foi tirado de um livro de direito administrativo, beleza? Com base nesse texto e no regime jurídico dos órgãos administrativos, é correto afirmar que o texto transcrito aborda a teoria do mandato, por meio do qual os agentes públicos seriam delegados poderes para que agissem em nome do interesse do Estado. Essa aqui, pessoal, seria impossível, tá? A gente não adota essa teoria do mandato em administração pública, ok? Não existe teoria do mandato. B. Os órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através dos seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Certo, porque eles não possuem personalidade jurídica. Tudo o que eles fazem são imputados aos agentes aquilo que criaram eles, a que eles pertencem. A C é bem complexa. Eu não vou nem ler porque está fora do nosso tema. D. Por serem despersonalizados, perfeito, são mesmo, os órgãos não mantêm relações funcionais com terceiros. E aí está contra o texto, claro que eles mantêm. E. No texto é apresentada a teoria da representação, pela qual a vontade dos agentes exprimiria a vontade do Estado. Na verdade, não. O que exprime a vontade não é dos agentes, é a do órgão, né? Então, está errada também. Gabarito? P de bola. 50, e a gente finaliza. É a última, dá uma olhada em todas essas questões, que vai aparecer as mesmas na sua prova, só perguntando de forma diferente. Luana, governadora do Estado, deseja realizar uma reforma na estrutura administrativa do seu governo, bem como extinguir e criar algumas pessoas jurídicas. Por isso, se Luana criar uma autarquia, estará a descentralizar a atividade da administração e necessitará de resolução administrativa para isso. Não, ela vai precisar de lei. Lembra que é criada por lei, uma autarquia? Beleza. E não por resolução. Se Luana criar um órgão, estará a descentralizar a atividade. Opa, se ela criar um órgão, ela vai estar desconcentrando. Perfeito. Se Luana criar uma empresa pública, estará a desconcentrar. Não, se ela criar uma empresa pública, ela está a descentralizar. Se Luana criar uma secretaria, estará a desconcentrar a atividade da administração e vai necessitar de um ato normativo para isso. Perfeito, um ato normativo interno dentro do seu próprio âmbito. Secretaria é órgão, logo desconcentra. Perfeito. Gabarito D. E aí amanhã o gabarito já vai estar completo lá para vocês, tá? No portal, para vocês conferirem. Dúvidas? Nessa etapa é só. Vocês estão indo para a prova com tudo o que precisam. Clique lá